Bem-vindos para o nosso último estudo do capítulo de Levítico, bem entendido. Chegamos ao capítulo 27, né? Um livro muito interessante, com um valor teológico muito importante para a nossa espiritualidade, para a nossa vida cristã, né? Para conhecermos melhor. Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama, né? Mas a gente tem uma fé sólida, pé no chão, né? Então, pegue a sua Bíblia, abra no capítulo 27 de Levítico, versículos de 1 a 34. E vamos fazer o estudo deste último capítulo, então, para encerrar o livro do Levítico. Vamos lá para a leitura, 34 versículos, que nós vamos ler tranquilamente, como de costume. Tá bom? Vamos lá então. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: se alguém fizer um voto com respeito às pessoas, essas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se tratar de um homem de 20 a 60 anos, o valor será de 50 siclos de prata, conforme o ciclo do santuário. Se for uma mulher, o valor será de 30 siclos. Para a idade de 5 a 25 anos, o valor será de 20 ciclos para o menino e 10 ciclos para a menina. De 1 mês até 5 anos, o valor será de 5 ciclos de prata para um menino e 3 para uma menina. Aos 60 anos e daí para cima, a estimação será de 15 ciclos para um homem e 10 ciclos para uma mulher. Se aquele que tiver feito o voto for demasiado pobre e não puder pagar, o valor que avaliaste será apresentado ao sacerdote, que fixará o valor segundo as posses daquele que fez o voto. Se tratar de animais que se podem oferecer ao Senhor, todo animal que assim se estiver dado ao Senhor será coisa santa. Não poderá ser trocado nem substituído, bom por mal, ou mal por bom. Mas, se trocar um animal por outro, eles serão coisa santa, tanto um como o outro. Se tratar de um animal impuro, que não se pode oferecer ao Senhor, será apresentado ao sacerdote. Ele o avaliará, conforme for bom ou mau, e sua situação determinará o preço. Se quiser resgatá-lo, ajuntará uma quinta parte ao que tiver sido avaliado. Se alguém consagrar ao Senhor a sua casa, fazendo dela coisa santa, o sacerdote a avaliará segundo for boa ou má, e ela será vendida pelo preço dessa avaliação. Mas, se aquele que consagrou a sua casa quiser resgatá-la, ajuntará um quinto ao preço da avaliação e ela lhe pertencerá de novo. Se alguém consagrar ao Senhor uma parte da terra que lhe pertence, tu
a avaliarás segundo a quantidade de grãos que se pode semear nela, à razão de 50 siclos de prata por homer de cevada. Se consagrar o seu campo, a partir do ano do jubileu, se fará segundo a tua avaliação. Mas, se o tiver feito depois do jubileu, o sacerdote estimará o seu preço, segundo o número de anos que restam até o jubileu, e haverá uma redução sobre o preço da avaliação. Se aquele que consagrou o seu campo quiser resgatá-lo, ajuntará 1/5 ao preço fixado, e o campo lhe pertencerá. Se não o resgatar e o vender a outro, esse campo não poderá mais ser resgatado. Quando o campo ficar livre no jubileu, será consagrado ao Senhor como um campo votado ao interdito e passará a ser propriedade do sacerdote. Se alguém consagrar ao Senhor um campo que comprou, o qual não faça parte de seu patrimônio, o sacerdote fixará o seu preço de acordo com a tua avaliação até o ano do jubileu. E esse homem pagará o preço fixado no mesmo dia. É uma coisa consagrada ao Senhor. No ano jubilar, o campo voltará ao vendedor, como patrimônio que lhe pertence. Todas as avaliações se farão em ciclos de santuário, do santuário. O ciclo vale 20 guerras. Entretanto, ninguém poderá consagrar os primogênitos de seu gado, pois pertencem já ao Senhor, pelo seu título de primogênito. Seja um boi, seja uma ovelha, são propriedades do Senhor. Se se tratar de um animal impuro, será resgatado pelo preço que fixastes, ajuntando-se mais 1/5 parte. Se não for resgatado, será vendido pelo preço da avaliação. Se um homem consagrar ao Senhor por interdito alguma coisa que lhe pertence, seja qual for esse objeto, uma pessoa, um animal ou um campo de seu patrimônio, ela não poderá ser vendida, nem resgatada. Tudo que é votado por interdito é coisa consagrada ao Senhor. Nenhuma pessoa votada ao interdito poderá ser resgatada. Ela será morta. Todos os dízimos da terra, tomados das sementes do solo ou dos frutos das árvores, são propriedades do Senhor. É uma coisa consagrada ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa de seus dízimos, ajuntará 1/5 parte. Todos os dízimos do gado maior e menor, os dízimos do gado maior e menor, os dízimos do que passa sobre o cajado do pastor, o 10º animal, serão consagrados ao Senhor. Não se fará escolha entre bom e mau, e não se fará substituição. Se alguém o fizer, tanto o animal substituído como o que substituiu serão coisa consagrada. Não poderão ser resgatados.
Tais são as ordenações que o Senhor deu a Moisés para os israelitas no Monte Sinai. Esta é a leitura, então, do último capítulo do livro do Levítico, capítulo 27, que é um apêndice no livro do Levítico, que, como eu disse no início, vai tratar dos votos e dos dízimos, tá? Então, vamos lá. Este capítulo faz parte de uma espécie de apêndice ao Levítico e fixa as taxas correspondentes para resgatar pessoas, animais ou coisas que haviam sido prometidas ou consagradas ao Senhor. Então a pessoa consagrou, prometeu a Deus tal coisa, seja uma pessoa, seja um animal, né, seja um outro objeto, ela pode resgatar, desde que pague a taxa estipulada pelo santuário. Pode haver o resgate, né? Era possível que um fiel devoto oferecesse ao Senhor algum dom, que podia ser algum de seus filhos, podia ser uma pessoa, com exceção do primogênito, porque esse, de fato, já pertencia ao Senhor. Lembram-se lá de Êxodo, capítulo 13, versículo 1 seguintes? Todo primogênito será consagrado ao Senhor. Então, o primogênito já é do Senhor. Pode consagrar outros filhos, mas o primogênito já é do Senhor, tá? Então, podia ser parte do seu gado, por exemplo, de sua terra ou de sua casa. Ele podia consagrar ao Senhor. Passava a pertencer ao Senhor. Para resgatar, para pegar de volta, ele tinha que pagar a taxa estipulada pelo santuário, como nós vimos nesta leitura. Tudo que o se oferecia tornava-se propriedade do templo. Tudo que era oferecido era propriedade do templo. E quem administrava o templo? Os sacerdotes, sumos sacerdotes, tá? Mais concretamente dos sacerdotes. Por isso eram pessoas muito bem de vidas. Porque tudo que era consagrado ao Senhor, quem administrava eram os sacerdotes. Eram como se fossem eles os proprietários, tá? O povo oferecia a Deus, mas tudo passava a ser propriedade do templo, dos sacerdotes, tá? Continuando. Em muitos casos, a pessoa queria ou precisava recuperar o que havia oferecido. Acontecia, né? O que era possível, com alguma exceção, pagando um resgate. Você já deu, você já ofereceu. Você vai querer de volta? Então pague o resgate. Pague a taxa estipulada, tá? Esse resgate é o motivo da legislação deste capítulo. A chave central da leitura do capítulo 27 é o resgate, tá? Daquilo que foi oferecido para ser consagrado ao Senhor. Jesus parece referir-se a essa prática quando denuncia a injustiça de alguns filhos que, para fugir da responsabilidade para com seus pais, especialmente com a mãe, acrescentavam que haviam oferecido ao Senhor seus bens, ou a parte com a qual podiam ajudá-los. Pode conferir lá em Mateus capítulo 15, versículos de 1 a 7. Jesus faz uma crítica em cima disso.
Então, quando eles ofereciam, isso é corban, né? Quando eles consagravam ao Senhor, eles se sentiam desobrigados de atender seu pai e sua mãe, principalmente a mãe, tá? Deixando patentes as graves injustiças que geram uma interpretação interesseira dessa norma. Tem uma interpretação interesseira dessa norma. O livro encerra-se com a advertência de que todos esses preceitos foram dados por Deus a Moisés no Monte Sinai, para que o fiel israelita se sentisse comprometido e obrigado a cumpri-los. Então, ao escrever o livro, os autores sagrados, para dar peso, para se ter o respeito do povo e até o cumprimento dessas normas, eles então terminam dizendo que tudo isso foi dado por Deus a Moisés no Monte Sinai. Ora, quando se fala assim, quem não vai fazer de tudo para cumprir? Não é mesmo? Porque se não cumprir, está indo contra a vontade de Deus. Ok? Então, o livro termina com esse dito, que tudo isso foi dado por Deus a Moisés no Monte Sinai. E toda essa consagração que eles faziam de objetos, de pessoas, ficavam em posse dos sacerdotes, ficavam em posse do templo. Se a pessoa precisasse de tal objeto que ela consagrou, ela deveria pagar um resgate para ter de volta. Tá? Então aqui, como nós já vimos, né, esse resgate é o motivo da legislação deste capítulo e apresenta graves injustiças que geram interpretação de interesses dessa norma. Ok? Então, esse é o estudo do capítulo do livro do Levítico. Estamos encerrando aqui o capítulo 27, com o capítulo 27. Espero que vocês tenham gostado desta caminhada bíblica que nós fizemos. Espero que vocês tenham apreciado o estudo, pelo menos um pouquinho, quem acompanhou um pouco, ou quem acompanhou desde o início. Muito obrigado pela perseverança. Não esqueça de deixar um joinha no canal. Se quiser compartilhar o vídeo com outros, se quiser se inscrever no canal, seja bem-vindo, tá? Porque nós vamos continuar o estudo, até concluirmos o estudo do livro, até concluirmos o estudo do Pentateuco. E nesse interim, entre um livro e outro, entre um estudo e outro, nós temos uma reflexão do Evangelho, todo final de semana, uma reflexão de, no máximo, de 15 minutos, nem isso, para a nossa vida espiritual, tá? Então, muito obrigado a você que tem acompanhado. Espero que vocês tenham entendido o livro do Levítico. Se você ficou ainda uma pequena dúvida, volta lá na introdução do livro que nós fizemos. Lá nós falamos da composição do livro, nós falamos do seu sentido teológico, nós falamos do contexto em que foi escrito. É muito importante saber esses detalhes para não lermos a Bíblia com sentido fundamentalista, tá? Você ler a Bíblia como um fundamentalista, que o que está escrito é o que vale, é um perigo. É um perigo de fanatismo, é um perigo de contenda e é um perigo de uma má interpretação sobre Deus e da imagem de Deus, ok? Então espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo estudo, onde entraremos no livro dos Números para estudar este livro também, que faz parte do Pentateuco, tá? Um abraço a todos e até lá, se Deus quiser.